Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema principal é Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Comunhão que resiste ao distanciamento. Vamos começar hoje fazendo a leitura da Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4, e a partir do verso número 3. Eu estou lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida, na revista e corrigida. Vamos lá? Vamos ler junto? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez juntos podermos estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos compreender, Senhor, a tua vontade na nossa vida e na vida da tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra do nosso Deus. A maneira como a sentença é escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento basal na Igreja de Cristo. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ao comungar da fé. Somos igreja de Cristo, reunida por Ele, para louvor e glória dele, que serve e está ligada somente nele. A bem da verdade, esse momento que nós estamos vivendo da epidemia, deixou isso muito destacado, como é importante relacionamento. Eu sempre digo que igreja não é ter o nome no rol de membro, não é frequentar uma determinada congregação. Ser igreja é se relacionar com aqueles que detêm a mesma fé, a mesma crença, crê no mesmo Senhor, aceitou a Cristo como seu Salvador. Ou seja, quando nós nos relacionamos e vivemos em unidade, nós estamos mostrando ao mundo que somos discípulos de Jesus. Observando então as características de cada povo, de cada país, em cada continente, é consenso que os latinos são mais abertos a congregar-se e a unir-se. Churrasco, aniversários, festas, muitas das vezes aparentes, fazem parte do cotidiano de um povo que gosta de estar junto, de sentir o calor, de estar próximo. Como o povo brasileiro, não é diferente. Há quem diga que somos o povo mais acolhedor do mundo, e diga-se passagem, sem dúvida, não é? Brasileiro, aonde ele chega, ele estabelece relacionamento, de repente ele encontra com alguém na rua, ele nem conhece, começa a conversar, dialogar, bate altos papos e às vezes conheceu naquele determinado momento. O Brasil é uma nação onde todos são bem recebidos, bem tratados. Aqui, mesmo as reuniões mais formais terminam com uma boa conversa sobre futebol, troca de receitas, dica de viagem, ou então uma boa piada onde todo mundo ri, não é? Então, brasileiro tem essa facilidade de se relacionar. Na verdade, gostamos do calor das relações, da conversa, olho a olho, de um aperto de mão e de um grande e forte abraço na chegada ou na despedida. Como carioca, a gente tem até um costume, né, de dar 3 beijos no rosto, né? E a gente abraça, enfim. É muito interessante quando você se relaciona com outros povos
e com pessoas de outras nações que não têm o mesmo costume e às vezes até ficam meio que intimidados, né? E até pensam mal porque pensam que o brasileiro está fazendo isso por questão de intimidade. Mas não, é uma questão de calor humano, de ser, de fato, de se relacionar, de gostar, estar perto, estar junto. E não implica em intimidade, mas em si demonstrar carinho e amor. Por isso tem sido tão difícil viver este momento que nos impõe o distanciamento, como forma de demonstrar amor, respeito e carinho. Realmente, tem sido muito complicado vivermos esse distanciamento. Quando a gente olha as notícias de outros países que estão vivendo a mesma situação que o Brasil com relação ao Covid, você vê que no Brasil, por incrível que pareça, a despeito de haver mortes, não é? Haver muitas pessoas que estão acometidas dentro dos hospitais por causa desse vírus, o brasileiro ainda resiste, não é? Nessa forma de relacionar, de apertar a mão, de estar junto. E conquanto muitas nações veem isso com maus olhos, nós que somos brasileiros, a gente sabe que um pouco tem a ver com a nossa cultura, com esse modo de ser brasileiro. Eu não penso nem que é uma questão de desobediência, né, às autoridades, ou que seja uma questão de que nós não queremos cumprir ou porque não estamos respeitando. Não, é muito a ver com essa questão de estar próximo, de ter esse carinho. Mas o texto de Efésios que nós lemos no início é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus, que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados. Vamos lá? Então vamos ver alguns pontos sobre a questão de comunhão. Comunhão que é vital para a vida. É importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. É evidente que privação da liberdade é a consequência mais grave de estar preso. Mas não é única. A privação do relacionamento é muito mais agressiva para o indivíduo do que estar nesta condição. Alguns estudos mostram que pessoas que ficam presas, elas mudam o comportamento, algumas enlouquecem, porque ser privado da liberdade é algo muito terrível e muitos não conseguem lidar com isso. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males, como ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo. Mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e ao sufocamento. É o que torna iminente o seu fim. Assim como a água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. É a condição sine qua non para sermos igreja de Cristo. Vamos ler aqui João capítulo 17, o versículo 21 ao 23. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Como estávamos dizendo, o próprio Jesus mostrou nesse texto da importância de estar em comunhão, de relacionamento. Da mesma forma que o Pai e o Filho são um, Cristo e a igreja, ou aqueles que o servem, também são um. Por isso o apóstolo, no versículo 3, suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão, precisamos da direção de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Eu sempre disse nas igrejas que eu pastoreei, é necessário relacionamento
Não há como ser cristãos sozinhos, não é? Dentro das nossas casas. Precisamos de relacionamentos. Como eu disse no início, ter um nome apenas no hall de membro ou frequentar de vez em quando uma certa congregação não nos define de fato como cristãos. Porque o cristão verdadeiro, autêntico, ele sente prazer em estar em se relacionando com os demais da mesma ordem e fé, com seus irmãos. Não é? A despeito que possa haver discussões, contendas, desentendimentos, tudo é superado através do amor. E quando alguém reconhece que falha, deve pedir perdão ao outro, deve se reconciliar, porque mais importante é estar junto, a despeito das nossas divergências, de pensamentos contrários e de posicionamentos diferentes. Ok? É importante, então, que a gente faça como o apóstolo Paulo, fazer todo o possível para que estejamos unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. O segundo ponto é comunhão, que é fruto de dependência. Observada a clara analogia que Paulo faz entre o corpo e a igreja, percebendo que esses dois elementos têm muita semelhança entre si. Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos que o corpo recebe, sejam de ações conscientes, como comer, andar, falar, sejam de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, fazer pelos crescer, multiplicar células, são determinados pelo nosso cérebro. Vamos ler aqui um texto aqui muito interessante, 1 Coríntios 12, e vamos ler alguns versículos espaçados para que você possa compreender. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ler também Efésios 4, do 11 ao 13. Olha o que diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é interessante destacar que da mesma forma é a igreja. Todos somos membros deste corpo, todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar, a função no corpo, é o próprio Cristo, que é a cabeça ou a mente. Ambos os textos você vai ver que o próprio Deus colocou cada membro no lugar que ele quis. E o próprio Jesus deu alguns para pastores, doutores, né, para funções específicas para o aperfeiçoamento do corpo, da igreja. Enfim, cada um de nós, independentemente daquilo que façamos, por menor que sejamos, ou por menos que possamos aparecer ante as lentes, que às vezes se refletem mais na direção do púlpito, todos nós somos de suma importância para o desenvolvimento do corpo. Por isso o texto ainda continua dizendo que se um padece, todos padecem. Entende? É importante entender que esse sinergismo entre os membros do corpo produzem crescimento, produzem aperfeiçoamento. É Ele quem dirige os nossos passos, é Ele quem conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você se as suas mãos ou os pés tivessem controles independentes, e um quisesse andar e outro correr. Algo de muito estranho, né? Logicamente você iria cair, mas observe como é interessante que para você correr,
Você usa os pés. Somente com os pés é possível correr. Mas nem todo o corpo precisa estar envolvido. Precisa estar aí o quadril, os braços, o abdômen, não é? A respiração, enfim, os pulmões, o coração, enfim, há uma série de órgãos que estão envolvidas no ato de correr. A despeito que o pé possa estar exercendo, né, e aparecendo, todas as outras partes do organismo estão envolvidas nessa atividade. Se não fosse assim, você não conseguiria correr. Assim funciona com a igreja. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Uma igreja cujos membros não estejam envolvidos, onde cada um faça a sua parte, como eu disse, por menor que seja, cada um esteja comprometido para o crescimento, é uma igreja que, sem dúvida, vai experimentar o fracasso, ou não vai ter o desenvolvimento adequado. Por isso, a importância de entendermos que precisamos estar unidos, comprometidos, né, fazendo com que um apoie o outro para que o corpo de Cristo, que é a igreja, possa ser aperfeiçoado. Vamos ver ainda o ponto 3, comunhão que é presença mesmo na ausência. Será que isso é possível? Talvez você esteja se perguntando, mas estamos tão distantes em função desta epidemia. Quando nós estamos gravando esse vídeo, algumas igrejas já voltaram à comunhão. É fato. Mas ainda há muitas igrejas espalhadas pelo mundo que ainda não voltaram às suas atividades. E a gente precisa entender isso, não é? Que quem está vivendo ainda, alguns que estão vivendo, não é? Mesmo que, como eu falei, algumas já voltaram com muitas restrições, alguns não podem voltar, pelo menos o pessoal do grupo de risco, crianças, estão ainda impedidos de voltar. A gente pergunta, é possível ter comunhão mesmo na ausência? E a resposta é sim. O texto diz assim, a parte final do versículo 6 diz o seguinte, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós e em nós e através de nós, não há comunhão. Se há comunhão, é porque o Espírito de Deus está presente sobre nós, está vivendo em nós. É importante destacar que, às vezes, a gente está na rua ou conhece uma pessoa e a gente logo tem, começa a se relacionar e a gente pergunta, parece que eu te conheço há muito tempo. A Bíblia diz que o Espírito que habita em mim testifica com o Espírito que habita na outra pessoa, que somos filhos de Deus. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, mesmo com a sua ausência física. Descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo estava presente, está e estará presente. Cabia a eles, então, buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseadas nos seus ensinos e orientações. O próprio Jesus disse o seguinte, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Era uma promessa de Jesus. E ele cumpriu, e ele cumpre essa promessa. Ele está comigo, ele está com você, que nos ouve agora. Guarde no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, o que momento você está passando, mas Cristo nunca deixou você só. Eu quero ler aqui ainda Colossenses 2:5. Olha o que Paulo escreve à igreja de Colossos. Porque ainda que esteja ausente quanto o corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. É importante, então, destacar que Paulo entende que, a despeito da ausência e da distância que ele estava da igreja de Colossenses, ele estava em comunhão com aqueles irmãos. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos, no templo, nos cultos e nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. Por quê? Porque o mesmo Deus que buscamos no templo juntos está disponível e acessível, em qualquer lugar, 24 horas.
Ele está sobre nós e em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia assim. Como nós lemos em Colossenses, a despeito da distância, ele diz, apesar de estar ausente, eu estou presente em espírito com vocês. A sua mente, o seu coração estavam cheios da presença e comunhão com Cristo. O Mestre estava ali, sobre ele, nele e agindo através dele. Eu quero destacar que talvez seja esse sentimento e essa convicção que Paulo tinha, que a despeito de todo o sofrimento que ele passou, todas as angústias, todo o momento que ele esteve, todo o período que ele esteve preso, Paulo nunca se sentiu só, porque ele sabia que o seu Senhor, que o chamou para aquela missão, sempre esteve com ele, nunca o abandonou. O Mestre está com você, sobre você e agindo através de você. Sinta a sua presença, mesmo quando você não pode vê-lo. Isso que é importante. O próprio Jesus disse assim, mais bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram, não é? Ao responder o discípulo que duvidava. Então é importante da gente crer que Jesus está presente. Concluindo, em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que passavam desapercebidas, coisas que iam perdendo importância como o passar dos dias. Mas veio o coronavírus e com ele o fique em casa. Terrível, né? Fique em casa. Eu não sei quanto a você, mas eu pelo menos passei 45 dias de confinamento. E isso foi direto, e fora outros períodos que, vez ou outra, quando aparecia um surto aqui e ali, a gente dava uma segurada para evitar sair. Eu não sei quanto tempo você passou, mas foi difícil ficar em casa. Então, ao ficar em casa, ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. O autor declara que acredita que com o passar do tempo, esse tempo vai ficar conhecido como a pausa para se reconectar. As pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não faziam. Refeições à mesa, conversas, jogos de tabuleiro, né? Banho de mangueira quem tinha quintal, conversar com os filhos, netos, enfim, ver filme, né? Enfim. Muita coisa foi feita e diga-se passagem, algumas até em família, porque começamos a dispor de tempo. Nós que vivíamos apressados, agitados, naquela correria do dia a dia, fomos redescobrindo que muitas daquelas coisas não era tão importante como ter comunhão com os nossos. Tomar a Deus que a comunhão seja uma delas, que o sermos um tenha o seu devido valor. Deus nos chama a olhar para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Por fim, para pensar e agir, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? 2. Tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, outras com a sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? É importante destacar, nenhum de nós é autossuficiente. Todos somos dependentes uns dos outros. E se somos igreja, somos dependentes dos membros uns dos outros. Não é? Ninguém vive só, ou ninguém é autossuficiente para viver independente sozinho. Cristo é a presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Eu quero ainda incentivar você a fazer as leituras diárias, que vão de segunda até domingo,
há diversos textos que vão te ajudar a entender e melhor a lição desta semana. Você também pode acessar a revista Palavra e Vida. O link vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra, baixa para o seu celular, tablet ou computador e vai poder acompanhar as futuras lições. Pois bem, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Nós estamos no canal Beit Sefer e eu sou o pastor Carlos Guerra. Nós estudamos hoje a lição de número 7, que tem como título Comunhão que resiste ao distanciamento. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar um like, ok? A fazer comentários, a compartilhar com seus amigos, para que esse canal possa ser uma bênção para muitas e muitas pessoas. E eu encerro essa palavra, eu não sei qual é a condição que você está. Eu não sei em que momento você está vivenciando, em que lugar do Brasil ou do mundo você está nesse momento ao assistir esse vídeo. Eu não sei ainda quanto tempo que vai chegar para que haja uma normalidade, não é? Nós não temos uma perspectiva. Outro dia eu estava com a minha esposa caminhando pela rua e nós com máscara, e eu falei assim, olha, sem dúvida esse é o novo normal, com máscara, no meio do público. Eu não sei então quanto tempo vai demorar para você ter comunhão com outras pessoas, mas saiba de uma coisa, Cristo nunca deixou você sozinho. Você tem sobre você a pessoa do Espírito Santo que mora, habita em você e que tem comunhão com você. E eu quero deixar uma palavra de bênção na sua vida. Tenha calma, isso vai passar. Nesse momento, fique em casa, preserve você, a sua saúde, a vida da sua família, dos seus filhos. Em breve isso vai passar e sem dúvida poderemos estar juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz. Deus te abençoe.